Boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos aí, que Deus abençoe a Michelle, a Adriana, né? A Lorena está nos assistindo. Já mandei o convite aí, Lorena, estou só te esperando. Saí, entrei, mandei de novo, estou só te esperando. Agora foi. Eu Aí, estou com a transmissão e vai, Senhor nos abençoe, guarde a mãe aí, Maria José, Deus abençoe, a Sandra, né, Moraes, Sandra, José Bertolá, estamos orando por vocês. Deus abençoe a todos, tá? A Zilá, a Zilinha, né? Deus te abençoe. E estamos assim, o Vitor, meu sobrinho, o Vitor Pezão, a Adriana, minha cunhada tá aí com a família, o Júnior, os meninos assistindo. Deus abençoe. Deus abençoe também a Michele, Caetano, com certeza. A Michele está assistindo, o Caetano também. Deus abençoe a Zônia, a Ronei e família. Né, nós vamos, assim, começar a nossa reunião, a nossa live. Né, que Deus esteja abençoando. Vou orar e vou passar a palavra para o Romulo e a Lorena aí, para os dois. Depois eu falo o nome de vocês que estão aí assistindo, tá? Deus te abençoe, Santo. Né? Deus, assim, ungindo, derramando chuva de bênção sobre a sua vida. Querido Deus e Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, crendo na vitória, pedindo ao Senhor que abençoe cada um e derrame chuva de bênção sobre cada vida. Derrame uma unção nova, derrame uma unção de cura, derrame uma unção de libertação, derrame uma chama de amor, em nome de Jesus, Pai. Cobre-nos com teu sangue e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmão Paulo está assistindo, Helena está nos assistindo, Deus abençoe. Pode começar, Rob. boa noite a todos, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. E nessa noite, né, uma noite especial, né, é um dos dias mais importantes para nós enquanto cristãos, né, juntamente com o Natal, né, que é o nascimento de Cristo, a Páscoa é também um dos dias mais importantes, não só para nós aqui cristãos do Brasil, mas para os cristãos de todo o mundo. Hoje não só nós aqui em Carangola, mas como o mundo inteiro, nós estamos relembrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 11. Nós vamos poder ver a narrativa de Lucas sobre a ressurreição de Cristo Jesus. É sobre esse momento que hoje nós estamos comemorando. Gostaríamos muito de poder comemorá-lo no tempo, mas aprove a Deus que mais um ano nós o fizéssemos online. Mas isso não significa que não seja importante, muito pelo contrário. Cristo deve nascer todos os dias do nosso coração. Aleluia. A palavra de Deus em Lucas 24, de 1 a 11, diz assim: no primeiro dia da semana, no caso que é o domingo, por isso que a gente comemora aí a Páscoa no domingo, as pessoas falam, por que a ressurreição de Cristo dá no domingo? A própria palavra já diz que foi no primeiro dia da semana. De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse.
quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Então, irmãos, durante esse período de Páscoa, né, de sexta-feira até domingo, né, eu não me recordo assim, de um outro momento de Páscoa onde essa música que nós vamos cantar agora foi tão falada, ou um trecho dela, né, foi tão escrito em Facebook, né, ou Instagram. Com certeza você viu essa música no Instagram de alguém, no Stories de alguém, ou no Facebook de alguém. E a frase era essa, né, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E, queridos, o mundo todo hoje ele está clamando a Cristo. Né? Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento, às vezes, que muitas pessoas têm perdido a sua esperança, mas o mundo ainda acredita, algumas pessoas acreditam, né, que porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. E, queridos, nós não podemos fazer conforme os apóstolos aqui fizeram. Quando Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, chegam para os 12 e falam: olha, nós fomos ao sepulcro, nós não fomos ver Jesus, fomos levar as ervas, mas a pedra estava rolada e ele já não estava mais lá. A tristeza, irmãos, naquele momento do coração dos apóstolos era tão grande pela morte de Jesus Cristo que eles não conseguiram acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado. E às vezes nós estamos passando momentos tão difíceis, né? Tristezas tão grandes que nós estamos vivendo. Muitos têm perdido seus entes queridos para essa doença, né? Muitas pessoas têm perdido seu emprego, muitos empresários têm fechado as suas portas. O que mais nós escutamos todos os dias nas TVs é crise, crise e mais crise. Mas, queridos, nós devemos nos lembrar que nós temos um Deus vivo, né? Nós temos um Deus de carne e osso, um Deus que nós podemos tocar, um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, que nos enxerga. Então, porque Ele vive, queridos, nós não precisamos temer o amanhã, nós não devemos achar que nós não vamos sair disso, muito pelo contrário, né? Porque Jesus Cristo é a nossa esperança, porque Jesus Cristo é a nossa fé. Nós devemos crer no amanhã, nós devemos crer num dia melhor, querido. E talvez você não saiba, mas a história dessa música que nós vamos cantar agora, ela aconteceu num período bem parecido com o nosso, que nós estamos vivendo agora. Ela aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela foi escrita por um casal de missionários. E esse casal de missionários, eles estavam tão tristes quanto nós estamos agora. Porque eles tinham vivido todos os terrores da guerra, eles tinham visto a guerra de perto. E eles estavam vendo o mundo também em crise, né, como nós estamos vendo agora. E acontece que durante todo esse período deles em missão, a esposa engravida. E eles, nesse período de o que vai ser o mundo, vivendo tudo aquilo que o mundo vive, os terrores de uma guerra, eles ficaram tristes. Porque eles pensaram: poxa, não era esse o melhor momento, né? Não era esse agora o momento de nós termos um filho. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele visitou aquele casal naquela noite. E as músicas e a letra que o Espírito Santo trouxe ao coração deles é porque Jesus Cristo vive. Nós não devemos temer o amanhã. Eles não deveriam temer amanhã, por mais que tudo parecesse sombrio, por mais que tudo parecesse nebuloso, por mais que parecesse que não tinha saída. Queridos, Jesus Cristo, Ele é a saída. A palavra diz que Ele é a luz do mundo, ou seja, onde nós não vemos solução. Jesus Cristo é a solução. E porque Ele, queridos, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que o amanhã será diferente, que o amanhã será melhor, que a nossa esperança está num Deus vivo, num Deus que escuta, num Deus que responde e num Deus que está perto de nós. Então, nessa noite, que você possa encher o seu coração de esperança, porque Jesus Cristo está vivo e nós podemos crer no amanhã. Aleluia.
posso perdoar amanhã, porque temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, em vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, para sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a tosse enfrentarei sem me tentar, terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, queridos? As nossas vidas estão na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E, queridos, como eu falei, né, no início da live, né, nós estamos hoje no dia que é o ponto máximo da fé cristã. Né, nós estamos, se tivesse que traduzir um dia específico para a nossa fé, queridos, iniciar, né, seria hoje, no dia da ressurreição de Cristo. Né, nós só somos cristãos hoje, né, porque Cristo ressuscitou. E essa, querida, verdade, ela entrou tanto no coração de vários homens, que por essa verdade, queridos, que Jesus Cristo ressuscitou, né, muitos homens morreram ao longo do tempo. E muitos hoje ainda continuam morrendo para anunciar ao mundo que existe um Salvador, né, que existe um Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos. E é tão grande, queridos, essa importância da ressurreição de Cristo,
né, que o apóstolo Paulo, explicando isso à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito da ressurreição de Cristo. Olha só o que ele diz, e o que ele nos adverte, na verdade. Né? E se Cristo, versículo 17, não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda vocês permanecem nos seus pecados. E também todos os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha só, Jesus Cristo não ressuscitou. Todos aqueles que dormiram no Senhor ao longo de 2000 anos estariam perdidos se ele de fato não houvesse ressuscitado. E no 19 ele completa: e se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que palavra forte, querido, ele dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens se Cristo de fato não nos ressuscitou. E o apóstolo Paulo, querido, ele vem falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre essa verdade. Ele fala à igreja de Corinto, olha, em primeiro momento, Maria, como nós lemos, Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, viram Jesus Cristo ressuscitado. Depois disso, os 12 viram. E depois Jesus, em particular, apareceu a Pedro. E depois que ele aparece a Pedro, queridos, ele aparece a mais de 500 pessoas. Ou seja, mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E aí, querido, nós falamos qual que é a importância, então, por que a ressurreição de Cristo é o momento mais importante da nossa fé? Queridos, a palavra, desde o início da criação, Deus ele faz uma advertência ao homem, ele diz, olha, não comam da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês irão morrer. E, queridos, a palavra diz que o salário do pecado, ele gera a morte. Ou seja, a partir do momento que todos nós pecamos, que eu sou pecador, você é pecador, nós estamos fadados a morrer. E a ressurreição de Cristo, queridos, ela é a prova ocular, ela é a prova testemunhal, a prova documental, né? O carimbo ali que Deus selou, que se Jesus, queridos, conseguiu ressuscitar dos mortos, significa que ele conseguiu viver neste mundo, passar por este mundo, sofrer as mesmas coisas que eu e você sofremos, mas ele não sucumbiu aos desejos do mundo, ele não amou mais a este mundo, né? Muito pelo contrário, ele veio, ele fez a vontade do Pai. Ele disse que o pão dele, o alimento dele, a vontade dele era o quê? Que a vontade do Pai fosse feita nele. E quando ele ressuscita dos mortos, que significa o quê? Que o pecado não conseguiu vencer Jesus. E a morte, ela não conseguiu vencer Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele até brinca, ele fala, ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Porque Jesus Cristo, queridos, ele venceu a morte. Aleluia. E o apóstolo João, quando ele tem a visão do Apocalipse, lá nos 7 selos, no livro, ele fala que ele chorava muito, porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. E fala, queridos, que ele tem a visão de um cordeiro que aparece tido como morto. Né? A própria visão de Jesus Cristo, como cordeiro, com uma ferida mortal. E quando, queridos, aquele cordeiro se aproxima do livro, ele consegue desatar os selos. E a partir do momento que o cordeiro pega aquele livro, a Bíblia fala que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles tinham harpas em suas mãos e cantavam um novo cântico, dizendo, digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os selos, pois com o seu sangue, olha só, com o sangue de Jesus, ele conseguiu comprar homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. Ou seja, querido, Jesus Cristo ressuscitou, né? E com seu sangue nós fomos comprados, queridos. E pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua ressurreição, nós temos esperança. Nós temos esperança que a nossa vida ela não termina aqui. Muito pelo contrário, aqui é só o começo, queridos, de uma vida que Jesus Cristo vai nos proporcionar. É só o começo, queridos, daquilo que há de vir. Mas nós só temos essa vitória garantida, queridos, porque Jesus Cristo nos comprou. Jesus Cristo nos vivificou. Ele fala que ele nos ressuscitou dos mortos, ele nos deu vida e vida em abundância, queridos.
Então a nossa esperança ela não é vã. Muito pelo contrário, a nossa esperança ela é viva e eficaz. Porque Jesus Cristo nos libertou da morte, nos libertou do pecado e um dia vai nos preparar morada. Então nessa noite eu quero te convidar a cantar essa verdade. Que um dia, queridos, ele foi até crucificado, ele foi ao madeiro, queridos. Mas ele não ficou preso naquele lugar. A morte não conseguiu vencer Jesus. E um dia, queridos, a palavra diz que todo joelho vai se dobrar perante Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. E todos nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, vão cantar para sempre, ao lado dele na eternidade. Aleluia. Santo, 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 santo. Então, essa noite eu quero te convidar a você já fazer parte desse coral que um dia vai cantar com o Senhor. Cante essa verdade, que o nosso Jesus Cristo está vivo e ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. A palavra nos diz que certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus Pai abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou os filhos. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Nessa noite tenha essa verdade no seu coração, tenha essa alegria no seu coração, pois o seu rei não está morto, mas ele vive e ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, Sim. pelo teu grande amor pelas nossas vidas. Onde tem enviado o seu filho, seu único filho, ó Pai, por morrer naquela cruz, por amor a mim, por amor a todos nós, ó Deus. Te glorificamos nessa noite, te exaltamos, assim como nós acabamos de cantar. Te exaltamos para todo sempre, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é merecedor de muito mais do que uma canção cantada num domingo, ó Pai. O Senhor merece as nossas vidas. O Senhor merece todo o nosso melhor, tudo aquilo que nós temos de melhor, ó Pai. Nós te entregamos nessa noite. Muito obrigada, ó Pai, pelo Teu amor incondicional. Muito obrigada, Pai, pelo Teu ousado amor com as nossas vidas. Ó Pai, nós queremos dizer que nós Te amamos neste dia, Pai. Nós queremos Te exaltar nesta hora, Deus. Muito obrigada, Pai, por falar conosco. Muito obrigada, Deus, por estar presente em nosso meio. Muito obrigada, Pai, por nos amar de uma maneira, Pai, que não há ninguém que possa nos amar como o Senhor nos amou, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, eu peço que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ser alimentados pelo Senhor, ó Pai. Que nessa noite o Senhor venha mais uma vez, ó Pai, nos ensinar, nos exortar e nos fortalecer, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Depois nós vamos chamar vocês aí, né? E Deus esteja assim abençoando e operando o seu milagre nas nossas vidas. Quero agradecer a todos vocês, né? Que Deus assim, opere o milagre na vida de cada um. Quero agradecer aí que está nos assistindo lá em Juiz de Fora, a nossa irmã Simone, né? Simone Prado, está nos assistindo também, o nosso irmão Douglas, né? A irmã Marisa de Souza, né? O nosso irmão Paulo Dionísio, Paulo Maia também está nos assistindo, a nossa irmã Rosana, a nossa irmã Zilá, a nossa irmã Raquel Antunes, Ana Paula Jefferson e filhos, né? Também a nossa irmã Osvânia com Ronei e família, a minha mãe, né, Josefa, nosso irmão Célio Pinho, lá em Portugal, né, evangelista. Deus te abençoe e esteja derramando uma unção nova sobre a sua vida. Também temos que nos assistir a Rosana, minha cunhada, o Vitor, né? Deus abençoe. E os mais aí que eu não consegui ver, Rosângela Rosa, Deus abençoe, né? Que eu não consegui ver aí, que Deus te abençoe e te guarde. E você que for aí entrando, eu vou, na medida do possível, aqui falando que Deus te abençoe. Quero, assim, louvar o Senhor
e eu tenho me perguntado, né? Hoje celebra-se essa semana toda a Páscoa, hoje, domingo de Páscoa, né? E aí eu começo a me perguntar por que tudo isso? Por que, irmão Douglas? Por que, irmão Paulo? Aí, um texto que veio ao meu coração, que todo mundo conhece, eu quero falar. Nosso irmão Jaci também está nos assistindo. Jaci Castro, Deus te abençoe, tá? Eu quero falar em João 3,16. O Diego Campos Ferreira Lane está nos assistindo, Deus abençoe. Irmão Diego, né, Paulo Maia, eu quero chamar a sua atenção hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nete Assunção está nos assistindo, Deus abençoe, né? Eu quero orar com você nessa noite. Pedir a esse Deus, com esse amor infinito, com esse amor tão grande, que venha com a sua provisão nessa noite. Que venha ao nosso encontro com as suas misericórdias. Que venha ao nosso encontro com esse amor que nós terminamos de ler agora em João 3,16. A esse Deus Pai, a esse Deus Filho que não poupou o seu único filho, mas enviou para salvar a humanidade, mas enviou para salvar as nossas vidas. Nós queremos, nesta noite, clamar e pedir que o Senhor continue falando conosco, e pedir que o Senhor continue operando milagre, e que a bênção de Deus alcance o Jaci que está trabalhando na saúde, os irmãos que estão trabalhando na saúde, que Deus proteja e assim cubra com seu sangue e guarde as nossas vidas, em nome de Jesus. Também abençoamos a vida do Assi, da Michelle, que está nos assistindo, Maristela, Di, que Deus abençoe. Que texto é esse? Bem conhecido, todo mundo conhece, todo mundo sabe que texto é esse. Texto que fala que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmã Juliana, irmão Will. Poderíamos parar aqui, porque o louvor, Deus já falou comigo. Jesus ressuscitou, mas para que Jesus ressuscitasse, precisou que ele viesse aqui na terra. Precisou que ele olhasse a humanidade que precisava de salvação, precisava de vida eterna. A minha mãe, Josefa, meu pai e minha avó estão lá assistindo lá na Bahia. Deus abençoe. A Yai também, né? Maria José está nos assistindo. Deus abençoe. Donizete, Nelci e família está nos assistindo. Deus abençoe. Precisou que Jesus viesse. Mas a festa da Páscoa não começa agora na morte e na ressurreição de Jesus. Interessante, né? Começa lá quando o povo estava escravizado no Egito. E aí, queridos irmãos, lá em Êxodo 12, de 1 a 3, o versículo 7, o 14, então 30, fala sobre isso. Que o povo de Israel estava num sofrimento. Será que na pandemia, irmã Donizete, o Paulo Dionísio, nós podemos falar que é sofrimento? Sim, podemos. Mas o povo de Israel estava
sendo escravizado por Faraó e os egípcios. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu José, ouviu Jaci, que Deus ouviu o clamor do povo. E ao ouvir o clamor do povo, Deus levanta o libertador que foi Moisés. E Deus manda Moisés libertar o povo que estava no Egito em um sofrimento. Eles vão para o Egito. Moisés vai libertar. E aí, lá em Êxodo, fala que a Páscoa era uma Páscoa judaica e Deus ia destruir ou mandar matar, depois que manda as 10 pragas, o primogênito de todos ali. Menos o que tivesse a marca do cordeiro na porta, no umbral da porta. O texto lá em Êxodo, depois você lê, fala que Deus mandou, né, a praga e matou todos os primogênitos do Egito, menos os filhos de Israel. E aí, irmãos, o que era a Páscoa? A Páscoa, ela significa passar por cima. Fazia referência, né, se você quiser melhor, que o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus na ocasião da 10ª praga que atingiu os egípcios e matou todos os seus primogênitos. Entenda o verdadeiro significado da Páscoa. Aí. A Páscoa não é comer ovinho de Páscoa, chocolate. Não, isso é bom, tá? Não estou aqui condenando. Isso é bom. Mas a Páscoa foi a marca, né, do cordeiro ali. Passou por cima. O anjo da morte não atingiu a casa dos israelitas. O nosso clamor hoje é que o anjo da morte não atinja a tua casa. Que o anjo que está assolando aí, Diego, com essa pandemia, Raimundo Pinheiro, é que não atinja a minha casa e não atinja a sua casa. Quando eu comecei a imaginar o texto de João 3,16, eu comecei a ver que amor é esse. Antigamente, para o povo de Israel, eles matavam o cordeiro. E aqui, eles matam o cordeiro. Irmã Jéssica Fonseca de Souza, minha prima, Deus abençoe, né? Mata o cordeiro para marcar a sua casa. Mas agora nós estamos vendo, né, que eu não vou falar da festa que judaica continuou, como era, né, a festa, a cerimônia no Antigo Testamento, os elementos, né, que foram, né, o cordeiro, né, a erva amarga, né, e aí separa um cordeiro sem defeito. Agora Deus pega e manda o melhor, que eu quero conversar com vocês aqui. Manda o melhor, manda o cordeiro, manda Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele vem. Nasce de uma mulher. Como Rômulo falou, que o pecado lá em Gênesis, né, entrou pela mulher. Agora o pecado, né, o homem que pecou, nasceu de uma mulher, agora o homem que tiraria o pecado do mundo também nasceria de uma mulher, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Comecei a imaginar que amor é esse. De um pai enviar o seu único filho para salvar outros filhos. Que amor é esse, queridos? Falei
da Páscoa judaica, falei do povo de Israel, do Cordeiro, agora eu quero falar de Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desse Cristo que veio, e a palavra diz que ele veio ao mundo, e ele começa agora a se manifestar como homem e como Deus. E ele vem com uma missão, com um propósito, de salvar a humanidade. Quando eles fizeram a festa pascual aqui, mandou o cordeiro, ervas amargas, pão ázimo. Para que isso? Para que as pessoas, os israelitas, lembrassem do que eles viveram lá no Egito. Porque os israelitas têm um costume, ou todos nós temos um costume de esquecer. Pode olhar, irmãos. Quantas bênçãos Deus já derramou sobre a sua vida? Quantas curas Deus já fez na sua vida? Quantos milagres já aconteceu na sua vida? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? E hoje você está amedrontado por causa da pandemia. Você está com medo. Você está morrendo de medo por causa da pandemia. Isso não quer dizer, amados irmãos, que a pandemia não está aí, que ela não está matando, que morreu muita gente. Não, não quero dizer isso não, queridos. Eu só quero dizer para você que a palavra do Senhor diz para nós, não temas, porque eu sou contigo. Mas o ser humano, ele vive temeroso. Jesus estava no barco e o discípulo temendo a tempestade. Jesus estava do outro lado e o discípulo temendo. Jesus estava com ele e o discípulo temendo. Hoje, falando do amor de Cristo e falando do que ele fez, eu quero falar desse Cristo que vive e está aqui como Cordeiro. Se olharmos a festa da Páscoa, você vai ver que tudo aponta para Cristo como Cordeiro. Ok, mas eu quero sair da Páscoa agora um pouquinho. Eu quero viver esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cristo. Quando eu falei das ervas, para que houvesse um memorial, uma lembrança, que a gente esquece de tudo que Deus fez nas nossas vidas. Eu estava lendo, terça-feira, na nossa célula, Neemias 9, onde, quando eles se arrependem dos pecados deles, eles começam a se arrepender de os nossos pais esqueceram do Senhor. Os nossos pais esqueceram que passaram o mar vermelho aos pés enxutos. Os nossos pais esqueceram do que o Senhor fez nas nossas vidas. Por isso, Deus, nós nos arrependemos disso. Aí eu pedi para que alguém, as mulheres que estavam no grupo, que só tinha mulher e eu de homem, interpretasse o texto. E uma das coisas, irmão Kleber, que eles falaram foi, elas falaram foi, eles não tiveram gratidão. Eles foram ingratos. Hoje, o que nós estamos vendo em nossas vidas é muita ingratidão da nossa parte. O papai pega, lá em João 3,16, envia o seu único filho para morrer, para me salvar, para te salvar, para te dar vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida, vida em abundância.
Comecei a imaginar que o papai, ele manda esse filho para me dar a vida, para te dar a vida. E agora ele vem, nasce de uma mulher, e ele começa a dizer, eu sou o caminho. E ele começa a dizer, eu sou a verdade. E ele começa a dizer, eu sou a vida. E ele começa a dizer, quem crê em mim não vai morrer. Cara, eu começo a imaginar, meus amados irmãos, esse Jesus, que em momento nenhum reclamou do que ele estava vivendo. Em momento nenhum ele reclamou que ele vivia melhor lá na glória, lá com o Pai. Vendo toda a ingratidão que o povo fez com o Pai. E vendo agora a ingratidão sobre a vida dele. Porque ele pregava o evangelho, as pessoas diziam, é Satanás, é Beelzebul. As pessoas dizendo, ele quer ser rei, ele quer ser rei. E as pessoas começaram a se levantar contra esse Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Minha primeira pergunta hoje, como está você? Como está a sua vida? Como você está vivendo? O que você tem feito para este Cristo que te salvou, Ricardo Shem? Que te salvou, Osônia? O que você tem feito, você tem dado o melhor. Porque Deus não poupou o seu filho, ele deu o melhor para nós. E aí o que ele quer de nós? Simplesmente o melhor. E hoje eu quero te convidar que você comece dando o melhor para o Senhor. Qual é o seu melhor? Eu não sei. Você que sabe. Aí esse Cristo vem. E aí nós vamos começar a falar mais um pouquinho. Eu Augusto dele. Que lá em Marcos 15, vai nos falar desse Cristo. Lá em Marcos 15, eu queria abrir com vocês aqui em Marcos 15. O Romulo leu lá em Lucas, eu estou lendo em Marcos aqui. Marcos 15 nos fala o seguinte. Olha só, Juliano e Will. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes, com os anciões, os escribas, todos sinédrios, e maniataram a Jesus. Levaram e entregaram a Pilatos. Irmã Maristela. Olha só, Pilatos lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, como dizes? Os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Que acusação tinha contra este homem? Que acusação tinha contra Cristo? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ele veio como cordeiro, calado, quietinho, que foi levado para o matadouro. Começamos lá na Páscoa, onde nós estamos agora. E havia um chamado Barrabás. Ora, mas Jesus nada respondeu. Por ocasião da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que lhes pedisse. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais, no motivo, havia cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que ele costumava fazer. Ao que Pilatos lhe perguntou, queres que eu solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes os havia entregado. Mas os principais sacerdotes inclinavam a multidão e pediam-lhes, soltasse antes Barrabás. Veja só que os religiosos,
por inveja, infamava o povo, dizendo: pede que solte Barrabás. Pede que solte Barrabás. Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhe: que farei então daquele que chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles: crucifica. Crucificar por quê? Crucificar porque fez o bem? Crucificar porque não aceitou a religiosidade? Crucificar porque confrontou a muitos o pecado? Confrontar porque amou a mulher adúltera e não o adultério? Crucificar porque amou o pecador e não o pecado? Crucifica. Crucificar porque amava as pessoas, independentemente de qual religião ela era. Independente se era judeu ou gentio. E agora, essa multidão infamada, motivada por um povo revoltado, porque Cristo veio e contrariou-os. Eles agora começam dizendo: solta Barrabás. Solta Barrabás. E crucifica o Cristo. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Hoje, nós estamos correndo da morte. Correndo da morte porque tem uma pandemia chamada coronavírus que está assolando o mundo. E nós estamos com medo. A população está com medo, buscando vacina, uns comprando aí de qualquer jeito. Porque o medo chegou ao coração da morte. Há uma diferença desse homem aqui para nós. Esse aqui, ele poderia não ter passado pela morte. Mas ele preferiu passar pela morte por mim e por você. E eles, Pilato, tornando a falar, perguntou-lhe: o que queres que tu faça? Crucifica. Então Pilato, querendo satisfazer a multidão, e os soldados levaram-no para dentro ao pátio, que é o Petrópio, e convocaram toda a corte. Vestiram-o de purpúrea e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinho que havia tecido. Começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Na realidade, eles começaram a blasfemar. Na realidade, eles começaram a falar mal desse Cristo. E ele, com o poder que tinha, eu começo a imaginar. Com o poder que tinha, vendo tudo aquilo, passando pelo sofrimento, sendo cuspido, como diz o texto, posto de joelho, escarneceram, cuspiram, puseram as vestes e levaram para fora a fim de crucificar. Aí nós vamos ver a crucificação. Porque nós estamos comemorando hoje a ressurreição. Mas antes de ressurgir, ele morreu. Ele sofreu. E nada ele merecia disso. Simplesmente ali, ele estava morrendo para me salvar. E a Bíblia diz no capítulo 21, Marcos 15, 21, e obrigaram o certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo,
que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-o, pois, ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar da caveira. Foi para lá que levaram o meu Cristo. Foi para lá que levaram, e era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele estava escrito o título de acusação. Qual era a acusação? Qual era a acusação? Rei dos judeus. Essa, Lorena e Rômulo e Lucas, foi a acusação, irmã Geralda, foi a acusação que tinha sobre ele, rei dos judeus. Não acharam nele nenhuma falha. Não acharam nele nenhuma culpa. Simplesmente rei dos judeus. Eu começo a imaginar que nós, qualquer coisinha, já estamos reclamando. Que nós, qualquer coisinha, já estamos murmurando. Que nós, qualquer coisinha, já estamos desistindo do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema com a esposa, às vezes é um problema com o esposo, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema de tudo. Às vezes é uma doença. E nós começamos a desistir, como a mulher de Jó mandou que Jó desistisse do Deus vivo. E nós começamos a olhar para trás, como a mulher de Ló olhou para trás. E pensamos em desistir. Mas ele, sendo acusado que era rei dos judeus, também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Aí nós entendemos, irmãos, o que a Bíblia fala, irmão Sandro, irmã Regiane, Cauã, irmão Malvina e toda a família. Ele foi crucificado do lado ou ao lado de 2 malfeitores. Irmã Nilda, Rogério, família. E aí, crucificado ao lado de 2 malfeitores. A Bíblia fala que um se arrepende dos seus pecados e o outro continua murmurando, irmã Nilda Souza. Lá de Olinda, Bahia. Nós vamos entender o que a palavra nos leva hoje, onde Deus quer nos falar. Que esse Cristo que sofre tudo isso, nada reclama. Esse Cristo que está do lado de 2 malfeitores. Um chega para ele e diz que ele merecia aquilo. E o outro chega, nada merecemos. Ou o Senhor não merece nada disso, nós merecemos. E a um ele diz hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Eu acredito, eu creio, meus amados irmãos, Gorgman, Almeida, Deus te abençoe. Eu acredito que o que Deus quer nos ensinar com essa pandemia, o que você vai entender nessa pandemia, eu acredito que Ele quer que os seus filhos se aproximem mais dele. Assim como o povo de Israel que estava no Egito, eles reconheceram e fizeram um clamor, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Ele quer que façamos igual aquele ladrão que estava ao lado de Jesus e reconheceu que era pecador.
E diz, o Senhor não merece nada, nós é que merecemos. Nós merecemos que estamos aqui. O Senhor não, nada fez de errado. Ele vai. E a palavra diz que ele foi crucificado. Crucificado. Mas crucificado por quê? Zombado até o ladrão que estava na hora de morrer. O ladrão diz, salva-te a ti mesmo, desta cruz. De igual modo, também os principais, como os escribas, escarneceram, dizendo entre si e aos outros, salvou a si. Aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Eu ouço tanta gente dizendo, pastor, ora para ser curado, ora para alguém ser curado, e agora está lá, entubado, está no hospital, está no CTI. Nós não somos melhores que ninguém, queridos. Nós somos pastores, sim. Mas eu quero dizer para vocês, nós não somos melhores que você. Não. Chegou para uns, pode chegar para nós. O que nós entendemos é, como esse ladrão, que somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. O outro foi arrogante. O outro começou a desfazer. E aqui nós vamos entender o que nós estamos vivendo nessa pandemia. Muitos vão se aproximar de Deus e muitos vão se afastar de Deus. Ou continuar afastado de Deus. Aqui existia 2 ladrões, os 2 não foram salvos. Aqui um reconheceu que era pecador, o outro simplesmente condenou a Jesus e estava para condenar. E ele correu. E agora um deles estava ali ouvindo isso, dizia, eis que chama por Eli. E foram falando. E Jesus, dando um grande bate, expirou. Então o véu do santuário se rasgou-se de alto a baixo. Olha que nós começamos, e eu vou começar a encerrar, para não tomar o seu tempo. Nós começamos lá no Cordeiro, que o Cordeiro simbolizava ou tipificava Cristo. E a marca estava lá, e o anjo da morte passou por cima de cada casa. Agora, irmãos, o Cordeiro de Deus que veio para tirar ou salvar a humanidade agora está morto. E aí a Bíblia diz que o véu que trazia separação entre homem e Deus foi rasgado de alto a baixo. Imagine que aqui ele ainda não ressuscitou. Ele está morto. Ele não ressuscitou ainda. E aí, o anjo. E aí, a Bíblia fala que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aleluia! Ele vive no nosso meio. Só que agora, ele vai, enterram ele, se foram para o sepultamento, eles estavam mortos, como homem, e agora como Cristo. Ele ressuscita. Glória a Deus, ele ressuscitou. A palavra diz lá em Marcos 16, que, ora, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam uns aos outros, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Quem vai tirar a pedra da porta do sepulcro? Nem elas estavam acreditando que Cristo ia ressuscitar. E tanto que ele falou que ele ia ressurgir dos mortos. Hoje você está vivendo diante de algumas situações que você não crê. Elas foram conversando.
levaram o perfume. E agora elas perguntaram, quem é que vai tirar a pedra para que a gente jogue o perfume? Quem é que vai? Não tem ninguém. Só somos mulheres. Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Aleluia. A pedra, que era muito grande, já estava removida, irmão David e Ariana, que está nos assistindo. Quando eu começo a ver esse texto, ler esse texto, eu começo a ver que a pedra já estava removida. Eu lembro do texto de Lázaro, quando ele diz, tirai a pedra. Agora não, agora a pedra já estava removida. Irmã Marilene. A pedra que fechava o túmulo, que não era leve, era pesada. Tanto que as mulheres vão conversando e vão dizendo, nós não podemos, irmão Wilton e irmã Juliana, removê-la. Nós não podemos. Como podemos fazer isso? Quem vai fazer isso por nós? Elas olham, num momento assim, e diz, olha, começa a imaginar ela chegando, irmã Juliana, e ela dizendo assim, olha lá, Maria, olha lá, Maria Madalena, olha lá, Salomé, olha o quê? A pedra não está lá. A pedra, o túmulo está vazio, o túmulo está aberto. Vamos chegar lá, vamos correndo. Aí eu acredito que elas começaram agora a correr para chegar no túmulo. Quando chegaram lá, o que elas se depararam? Entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de algo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorize, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. O anjo estava lá. Oh, aleluia! Vocês procuram Jesus de Nazaré. Vocês estão procurando Cristo, mas ele ressuscitou. O Cristo que vocês procuram, ele não está morto, ele ressuscitou. E ele está vivo aqui no nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Por isso, amados irmãos, não temas, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos diz. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Olha, queridos irmãos e amados, apesar da glória de Deus, apesar do anjo estar falando com elas, apesar da palavra, vai, que ele está indo na frente, e elas estavam temerosas. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Nós sabemos que vamos viver na glória e nós estamos com medo de morrer, com medo de partir, com medo de fazer a vontade do Senhor. E elas foram. E o texto diz, a aparição de Jesus, ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E foi ela anunciá-los aos que havia andando com ele, os quais estavam tristes e chorando. Que tristeza era essa? Era porque o Cristo que ensinou a eles,
estava morto. Mas agora, a alegria era para bater no coração deles, era para sossegar o coração, porque Cristo ressuscitou e ele aparece ao discípulo. Cristo está aqui, através do Espírito Santo de Deus. Cristo está em nós, Cristo está no hospital, Cristo está no CTI, Cristo está na sua casa, Cristo está na sua cidade, Cristo está aqui, porque Ele ressuscitou e Ele vive e está no nosso meio. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não percebemos, porque Ele andou com os 2 discípulos no caminho de Emaús e os discípulos não perceberam que Cristo estava com ele. E eu quero finalizar dizendo, amados irmãos, não temas. Não temas a doença que ela pode te matar, mas ela não pode te levar para o inferno. Não. Não temas, porque Jesus é contigo. Ele ressuscitou, ele vive e está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele fala com seu discípulo. Tomé não acredita que ele tinha ressurgido dos mortos. Quem sabe hoje, você que está aí, você não está acreditando que Cristo pode mudar a sua situação, que Cristo pode mudar a sua vida, que Cristo pode mudar a sua igreja, que Cristo pode mudar as suas finanças, que Cristo pode abrir a porta do emprego para você, que Cristo pode abrir a porta dos céus e derramar a chuva de bênção sobre você, que Cristo pode tirar seu pai do CTI, que Cristo pode tirar sua mãe, que Cristo pode fazer o que ele quiser fazer e também pode levá-lo. Tudo, irmão Denise Almeida, está nas mãos do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele veio e deu a sua própria vida por nós. Agora, o que fazer? O que fazer? Fazer igual o ladrão que estava do lado dele. Tu não merece nada disso. Tu não mereceu nenhum sofrimento. Nós merecemos, mas o Senhor não. Reconhecer, primeiro, que somos pecadores miseráveis. Segundo, que precisamos de Cristo. As pessoas, às vezes, fazem sacrifício. Tanta coisa agora na Semana Santa, na Quaresma, que eles chamam de Quaresma, e depois, irmãos, eles não vivem perto de Deus. Vivem na prática do pecado. E que Cristo hoje nos chama não só para vivermos a Semana Santa, entre aspas, que para nós todas as semanas são santas. Não simplesmente a Páscoa, mas simplesmente vivamos com Cristo vivo, que está dentro de nós. Que Deus abençoe a cada um e guarde a cada vida em nome de Jesus. Que o Senhor esteja ministrando sobre nós a sua bênção. Que amor é esse, queridos? Desse Cristo que morreu pelas nossas vidas. Marina vai cantar com Romo uma música e depois nós vamos ouvir você. Mira esse Cristo. Feche os seus olhos, você que está aí em casa assistindo, e ouve. Presta atenção no que Cristo está falando com você. Então, no que Cristo quer de você. Deixe ele na sua casa, deixe ele entrar na sua vida, deixe ele mudar. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Aleluia. Com
misericórdias me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Assim incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os teus planos. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Moleque. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Assim incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém vai ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos.
Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos, Pai, nesta noite, assim como no dia, Pai, que o Senhor ia passar com o anjo da morte lá no Egito. E o Senhor falou que pusesse a marca do Cordeiro na porta. Que a marca do Cordeiro seja, Deus, nesta noite, em nossas vidas, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor vive. Por isso, Deus, que o Senhor misericórdia. Misericórdia, Deus, pelas nossas vidas. Misericórdia pelos médicos. Misericórdia pelos enfermeiros, caminhoneiros. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas dessa terra, tenha misericórdia, Pai. Sim. Abençoe, meu Pai, a Lucelena, a Tiff, que está nos assistindo. Abençoe a Cátia Miranda. Deus, todos os irmãos assistiram, os que estão assistindo, que vão assistir amanhã, que vão assistir de manhã, que vão assistir à tarde, que vão assistir à noite. Que o Senhor esteja abençoando, derramando chuva de bênção, porque esse amor, Pai, vence o mal. Esse amor, Pai, que o Senhor tem pelas nossas vidas, vence qualquer pecado, vence qualquer transgressão. Deus, o nosso clamor é para que o Senhor tenha misericórdia, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Nos livre, Deus, dessa pandemia. Nos livre deste mal que está atingindo, Pai, as nossas vidas. Deus abençoe irmã Nilda. Também abençoe cada um, cada cidade, e nos livre da igreja. Nenhuma doença mortal chegará, diz a tua palavra, Deus. Aleluia. Igreja, que amigo aqui é uma live, eu sei disso, mas nós estamos reunidos dizendo, Pai de misericórdia. Em teu nome, Jesus. Cordeiro de Deus que morreu, mas ressuscitou e vivo está no nosso meio. Olha com olhar de misericórdia para esta nação. Olha com olhar de misericórdia para Carangola. Olha com olhar de misericórdia para Espera Feliz. Olha com olhar de misericórdia para Minas Gerais. Olha com olhar de misericórdia para Olinda. Olha com olhar de misericórdia para Portugal, para o Brasil. Olha com olhar de misericórdia para Minas Gerais, meu Deus. É o nosso clamor como igreja, pedindo ao Cordeiro de Deus que tire o pecado do mundo. Pedindo ao Cordeiro de Deus que está presente, que ressuscitou. E venha com misericórdia. Porque a tua palavra diz que se não for a tua misericórdia, seríamos consumidos. Por isso, Deus, 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 é o nosso clamor nesta noite, Pai. Venha com as tuas misericórdias. Venha com a tua cura. Venha com o teu poder, Pai, pela tua palavra. Lembra, assim como lembrou do teu povo lá no Egito. Lembra de nós. Estamos clamando, Senhor. Nos abençoe, Pai, e nos guarde com a tua misericórdia. Abençoe a irmã Fiamma, estamos assistindo. Quero dizer aos irmãos que, se não houver nenhum decreto aí, nenhuma mudança, quinta-feira teremos culto presencial. Teremos live. Domingo, culto, terça-feira, célula, né? Quarta-feira, em casa. Deus vai. Então, quinta-feira, às 19h30, teremos culto presencial. Se não mudar nada aí, teremos culto. Deus abençoe a cada um. Receba meu abraço, Padre Lorene Romo. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês.
cada um que está nos assistindo, que a bênção, receba a bênção do Senhor, receba a bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, a C. Michele, Deus abençoe a Maristela, Caetano, todos os irmãos aí, né? Em nome de Jesus, Júnior, Adriano, Jefferson, todos os irmãos, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.